Boa tarde, 12h30, está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia e começamos com a sessão de ontem. 6 projetos foram votados e todos foram aprovados. Entre eles, a proposta que obriga cinemas a exibirem legendas em filmes dublados ou nacionais. A proposta, que agora segue para a sanção do Executivo, pede para que as legendas sejam exibidas em filmes dublados ou não e nacionais. O objetivo é de facilitar o acesso aos filmes para os deficientes auditivos. Para o autor da proposta, o vereador Vinícius Gratti, o projeto de lei regulamenta o que já é obrigatório pela Lei Federal de Acessibilidade. Esse projeto é um projeto que ele vem de acordo com a lei federal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que exige que todo bem cultural, todo espaço cultural, seja ele privado ou público, seja com acessibilidade, tenha acessibilidade. Então, nesse sentido é que nós propusemos, a pedido das próprias, o próprio público, né, que vai se beneficiar desse projeto, para que os filmes, tanto os filmes nacionais quanto os filmes estrangeiros, tenham legendas, porque na realidade o que acontece? Algumas salas de cinema da cidade, e no Brasil inteiro é assim também, eles só exibem filmes que ou são dublados ou são nacionais, então não dá acesso a esse público que tem um problema de surdez. Durante a votação da proposta, os parlamentares utilizaram parte da discussão para reiterar o apoio ao projeto. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso dever, que nós devemos aqui trabalhar como vereador. Um projeto, como o senhor disse, eu participei da discussão, altamente importante, constitucional, legal. É um projeto que tem o respaldo de legislação federal, a lei da inclusão social. Ainda há necessidade de aprimorar a legislação para fazer da nossa sociedade uma sociedade cada vez mais inclusiva. Certamente, para essa população, acesso à cultura, aos espetáculos de cinema é fundamental. As comissões da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, de Educação, Cultura e Esporte, de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor e de Finanças e Orçamento exararam por unanimidade o parecer favorável. No texto, a matéria prevê multa de R$ 3.100. O valor deve ser destinado para os fundos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A multa e a cassação do alvará aconteceria nos casos dos cinemas que não cumprissem a lei, né? E as multas elas podem ser destinadas ou ao Tesouro, né, ao Caixa Único da Prefeitura, ou aos fundos, né? Então, nesse sentido é que nós indicamos este fundo para que as multas que forem sendo feitas, se forem feitas, integrem este fundo que a lei coloca. E antes da sessão, ontem a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a primeira reunião. A primeira reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade de 2017 foi mais deliberativa. O presidente da comissão apresentou aos membros as propostas de como os trabalhos devem ser conduzidos. Também foram debatidas ideias sobre a distribuição dos projetos e a análise de pareceres. Além do presidente, estiveram presentes na reunião da Constileg, como é conhecida a comissão, os vereadores Vinícius Gratti, Marcelo Silva, Rodrigo da Farmadic, professor Alberto e Zé Carlos. Também compareceu o líder de governo Marcos Bernardelli. É membro da comissão o vereador Carlão do PT. O presidente Luiz Henrique Cirilo falou sobre a reunião e a expectativa para 2017. Bom, nós deliberamos o trabalho que vai ocorrer durante todo o ano. Nós definimos que vai ter uma pauta onde os vereadores receberão os projetos com uma antecedência de 3 dias, para que eles possam analisar, para que eles possam discutir. Os vereadores autores dos projetos também tomarão conhecimento, para que eles possam, querendo vir defender o projeto. Nós demos uma tolerância de 15 minutos para começar a reunião, para que não tenha uma definição de horário. E, ao mesmo tempo, nós, mais uma vez, definimos as reuniões do ano inteiro, possibilitando a população comparecer, possibilitando todos os vereadores que tenham interesse em participar. Ou seja, é o princípio da transparência, tentando dar esse ar de seriedade que precisa a comissão e deixando definido que nós não vamos analisar projetos em razão de sigla partidária. Sou vereador,
de determinada sigla partidária ter um projeto, apresentar um projeto constitucional e legal, nós vamos dar encaminhamento e vamos deixar ele ir ao plenário para discussão e votação. Lembrando que tanto a Conchileg quanto a reunião ordinária estão disponíveis no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas, tudo junto. E o vereador Nelson Osseri protocolou um projeto que cria o Junho Branco. Vamos entender a proposta. O vereador Nelson Osseri protocolou um projeto que acrescenta no calendário oficial do município de Campinas o Junho Branco. Na segunda reunião ordinária, o parlamentar falou com a nossa equipe e comentou a proposta. O mês de junho normalmente é realizado o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Drogas. Então, nada mais justo do que exaltar o mês de junho, com esse projeto de lei que eu protocolei na casa. Osseri ressaltou a eficiência de outras campanhas. O mês Junho Branco, baseado no sucesso do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que são duas causas também nobres, né, de total importância para a sociedade, e o Junho Branco, para exaltar os trabalhos e as ações de prevenção às drogas que o município oferece. O projeto prevê o que deve ser feito no mês Junho Branco. Ações de prevenção às drogas, conscientização, sejam aplicados junto às escolas, que os prédios públicos usem da luz branca, uma forma de publicidade e de alertar para esse mal. O vereador falou da situação atual em relação às drogas. Que hoje mata 200 mil pessoas por ano no mundo e coloca dentro das estatísticas 200 milhões de usuários de drogas ilícitas. O projeto segue em tramitação na Câmara. Agora vamos às notícias de serviço. A Avenida Moreiras tem um trecho interditado até hoje, às 4 da tarde. Vamos dar uma olhada. Atenção motoristas, a via vai ser fechada na altura do número 8.172, no cruzamento com a Avenida Albina Scarazati Mício. A interdição acontece no bairro Jardim Paraíso de Viracopos e vai até às 4 da tarde. O motivo é o reparo de um trecho do asfalto que afundou. Os motoristas devem fazer o desvio pela Avenida Albina Scarazati Mício ou pela Rua Basilisa Bueno de Camargo e Avenida Jacaúna. E hoje tem 35 vagas no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Confira. As vagas são para ajudante de cozinha, auxiliar de enfermagem do trabalho, auxiliar de limpeza, auxiliar de processamento numerário, cumim, estampador de camisetas, mecânico de empilhadeira, operador de caixa lotérica, planejador de manutenção em processos, repositor de mercadorias, vendedor de peças para moto, vendedor pracista e vigilante. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que essas vagas são atualizadas ao longo do dia no site do CEPAT. E é hora de falar de esportes. Gabriel Castro, a Zebra, passou pelo ginásio do Taquaral ontem à noite, né? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanham. A Zebra passeou por lá, viu? Superliga Masculina de Vôlei. O Brasil Quirim foi derrotado pelo Minas 3-2, mas foi um jogão, viu? Olha as parciais. 26-24 para Minas, aí o Brasil Quirim fez 23-25, aí mais um 25-23 para o Minas. Quarto set, Campinas 25-22, foi para o tie-break, quinto e último set, e aí o Minas fez 15-10. A recepção da equipe de Campinas não estava boa e aí dificultou o trabalho do levantador, o Rodriguinho. Quase 2 horas e meia de partida. Bom, com a derrota, o Brasil Quirim voltou para a 4ª posição e foi ultrapassado pelo Taubaté. E não tem descanso, né, Gabriel? Porque tem jogo também nesse fim de semana. Já tem, o time viaja amanhã cedinho, por volta das 6 horas da matina, já viaja lá para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O jogo acontece neste sábado, às 8 horas da noite.
Campinas tem 11 vitórias e 4 derrotas e o adversário está em 9º lugar, 5 vitórias e 11 derrotas. Então o Brasil Quirim é muito favorito, tem que se recuperar para continuar a caçada ao Taubaté, SESI e o líder Cruzeiro. Boa sorte para os meninos do vôlei. Mudando de esporte, Copa do Brasil. Sim. A Ponte Preta venceu e está classificada. Está. Foi lá em Campina Grande, na Paraíba. A Macaca realizou um primeiro tempo muito ruim, mas na etapa final melhorou e venceu por 2-0. William Potker de pênalti fez o primeiro aos 25 minutos. 2 minutos depois, rápido contra-ataque e o Lins, que saiu do banco de reservas, matou o jogo. Ponte, na segunda fase, vai enfrentar o Cuiabá, que venceu fora de casa o Rondoniense também por 2-0. Só explicando aos amigos, a gente não tem direito de mostrar os gols, é só de TV fechada, então a gente não pode mostrar, mas Macaca 2-0. É isso aí, mas a informação está aqui. Sim. Agora a polêmica do dia foi a presença do William Potker em campo. Exatamente. Todo mundo sabe que o atacante Luca e o zagueiro Iago vieram do Corinthians para a Ponte até o fim do ano. E a partir de maio, o Potker iria para o Corinthians. Eu disse iria, porque ele atuou ontem, não vai poder jogar essa competição pelo Corinthians a partir de maio, e aí o Timão desistiu do negócio. A partir deste momento, oficialmente, a gente não toca mais nesse assunto. Nós tínhamos tudo praticamente decidido para ele se integrar ao Corinthians a partir do Campeonato Paulista. Isso já era um acordo, já era conversado. O Paulista nós sabíamos, mas como a Ponte Preta a gente soube, colocou o jogador em campo hoje. Nós consultamos às 4 da tarde, às 6, às 7, e a Ponte, no direito dela, colocou o jogador para atuar. Então o Corinthians, a partir desse momento, esquece esse assunto, não fala mais de Potker. Desejo que ele tenha uma sequência brilhante na Ponte Preta, e o futuro a gente vai esperar, aguardar, não sei o que é que vai acontecer. Mas nesse momento, com a inclusão dele também na Copa do Brasil, provavelmente vai jogar a Sul-Americana também, então o Corinthians não vai ficar esperando. Foram negociações feitas ao longo de muito tempo, tudo esteve praticamente acertado, mas esse praticamente não permitiu que se concluísse a negociação. Que situação, hein? Tudo indefinido agora. E o Potker, então, pode ir para onde em maio, né? A gente vai acompanhar de novo essa novela. E também tem uma outra novela rolando por aí, que é aquela O Destino de Fabiano. Só o tempo dirá. No momento, Potker é da Ponte Preta e o Luiz Fabiano ainda está na China. É tudo que a gente sabe. Bom, agora é hora da gente conferir a agenda esportiva desta quinta e sexta-feira do Verão Vivo. Nesta quinta-feira ainda dá tempo de você praticar algum esporte e sem colocar a mão no bolso. Às 2 horas da tarde, pode aprender tênis com o professor Edson José. Às 2h30, tem alongamento com a professora Carol, no Centro de Vivência do Idoso. Entrada pelo Portão 5. Quer praticar artes marciais? Tem Taekwondo, das 2h30 às 5 horas da tarde. E Jiu-Jitsu, das 7 às 9 horas da noite. Se você gosta de futebol e vôlei, que tal o futevôlei, das 6 horas da tarde às 9 horas da noite? A partir das 6 horas da tarde, você pode praticar ginástica localizada. Essa aula está concorrida, hein? E para encerrar as atividades de hoje, às 7 horas da noite, tem caminhada com o pessoal da Unimed. Encontro no Portão 5. Quer se programar para amanhã cedo? Então vamos lá. Às 9 horas da manhã tem natação no Balneário Taquaral. Das 9 horas da manhã ao meio-dia tem ginástica artística e hidroginástica. Primeira turma, das 9 horas da manhã às 9h45 e das 10 horas da manhã às 10h45. Relembrando, todas as atividades são gratuitas. Tá aí, então dá para correr para as atividades de hoje e se programar para as de sexta-feira. Bom, a gente termina essa edição por aqui. Eu encontro vocês às 5 da tarde. Até lá!